Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, dia 18 de maio. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial já começou. Se você recebeu a primeira antes de maio ou ainda não foi beneficiado, fique atento. Saída proibida na região da campanha. Município de Bagé impõe toque de recolher para evitar aglomerações. O motivo? Uma doença sem prazo para ir embora. Coronavírus provoca novos hábitos e muda a rotina nas pequenas e grandes cidades. Especialistas afirmam que a Covid-19 veio para ficar. Com certeza o nosso normal não vai voltar a ser o normal de antes. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Pessoal, mais uma semana que começa e junto com ela a nossa torcida, a tua torcida, para que as notícias sejam as mais positivas nessa pandemia toda. E o SBT Rio Grande, segunda edição, começa falando hoje do auxílio emergencial. É uma notícia positiva e esperada. Saiu aquele dinheirinho, gente, tão esperado pelos gaúchos. A Caixa Econômica começou a pagar hoje a segunda parcela de R$ 600. Mas esses 600 pila somente para aqueles beneficiários que já receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. Hoje começaram os pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família que têm um número de identificação social de final 1. Amanhã será o final 2 e assim por diante. O benefício poderá ser sacado em espécie. Quem recebe o auxílio pela poupança social digital, a Caixa vai antecipar o crédito da segunda parcela para compras com cartão de débito virtual e pagamentos de boletos e concessionárias. O cliente que recebeu a primeira parcela pela conta poupança da Caixa ou por outro banco terá direito a uma poupança social digital e movimentará os recursos por meio do Caixa Tem. Esse calendário começa no dia 20 de maio para os nascidos em fevereiro e março e vai até o dia 26 para os nascidos entre novembro e dezembro. Quem preferir sacar os R$ 600 em espécie nas agências da Caixa ou lotéricas, segue o calendário conforme o mês de aniversário, mas só a partir do dia 30 de maio. Estavam inscritos até o mês de abril, praticamente todos já foram analisados. Tem ainda uma parcela pequena que ainda estão processando com mais outras bases de dados para verificar se atende ou não o requisito da lei. E aqueles que viram se inscrever no programa até o dia 2 de julho, se aprovados, terão ainda o direito às 3 parcelas. Informação importante aí que o superintendente da Caixa falou aqui no estado. Até 2 de julho, gente. 2 de 7 é possível fazer inscrição nesse programa de auxílio emergencial. Sei que tem muita gente angustiada, né? A gente está num isolamento, num distanciamento controlado, muitos empregos acabaram sumindo do mapa e o dinheiro faltou em casa. Mas a maioria absoluta das famílias já recebeu pelo menos a primeira parcela. E quem já recebeu a primeira até o dia 30 de abril, essa semana já começa a receber a segunda e assim sucessivamente. Eu sei que tem gente que ainda enfrenta problemas, a Dataprév está levando um tempo maior para fazer essa análise, o aplicativo já teve versões mais atualizadas, mas esse é o caminho. Nunca havia se feito isso nesse país, né? Uma extensão de um programa social. Muita gente reclama, mas está demorado, né, Chamari? Tá complicado. Mas é isso, somos um país continental, gente. São 27 estados e o governo, enfim, as empresas, as autarquias, precisam criar mecanismos para não haver fraude. E mesmo assim, ainda existe fraude. Lembrando, gente, que não é preciso madrugar nas filas, viu? Não é preciso chegar de madrugada. Veja aí se você está aprovado. E qualquer dúvida, entra no site da Caixa ou no aplicativo Caixa Tem ou pelo telefone 111 para tirar as informações antes de sair de casa. Essa é a alternativa mais viável. Lembrando que a Caixa não faz ligações e nem manda WhatsApp. Qualquer coisa parecida com isso é golpe. A gente segue falando da rotina do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a rotina de um rincão marcado pela violência doméstica. Tem mais um feminicídio aqui no nosso estado, gente. Uma jovem
de 23 anos de idade. Depois de uma semana desaparecida, o namorado ou ex-namorado confessou à polícia que matou a jovem e ainda enterrou o corpo às margens do Rio dos Sinos, aqui no Vale dos Sinos. Acompanhe. Câmeras de um posto de combustíveis às margens da RS 239 em Sapiranga mostram o carro do namorado chegando no local. A jovem caminha em direção ao veículo e entra no automóvel. Na terça-feira, 12 de maio, a polícia ouviu o rapaz de 25 anos. Desde o primeiro momento acompanhado por advogado, quando nós, na verdade, queríamos apenas conversar com ele para ver se ele sabia alguma coisa, nós então passamos a desconfiar. O depoimento foi cheio de incongruências, extremamente contraditório. Na última sexta-feira, 15 de maio, a Justiça atendeu ao pedido da polícia e decretou a prisão preventiva de Marlon Eduardo Parnoff Machado. Marlon foi preso ainda na sexta-feira à noite. Foi então que ele confessou ter matado Gabriele e disse onde havia enterrado o corpo. Os policiais foram até o local indicado pelo namorado, às margens do Rio dos Sinos. Ela foi levada então para a Prainha Dourada, lá, onde já foi localizado o corpo, e ela foi enterrada por ele lá. Acreditamos que tenha sido por ciúmes. O desfecho do caso confirma o sentimento da mãe de Gabriele. Ela conversou com a nossa equipe quando a jovem ainda estava desaparecida. Ela é uma pessoa assim que não acreditava muito em pessoas do mal. Ela nunca acreditou que com ela aconteceria. Gabriele foi sepultada em Araricá no domingo. Ela deixa os pais e uma irmã mais nova. Olha, o governo do estado, a Secretaria de Saúde, acaba de atualizar o mapa da secretaria com aí os casos infectados e as mortes sobre o coronavírus aqui no estado. Atualizado agora, ó, gente, 19 e 23. Há pouco a nossa produção estava ali, mas não atualiza. Estava desde ontem o dado, alguma questão técnica estava trancando. E aí, confirmados aqui no nosso estado, 3.739 casos, pessoas infectadas pela Covid-19. Mas aqui, ó, os óbitos chamam a atenção. São 144 no site da Secretaria de Saúde, mas a Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria Municipal, confirmou, infelizmente, 3 óbitos para hoje, para essa segunda-feira. Portanto, aí são no mínimo 147 mortes no nosso estado, enfim... A questão dos dados dos óbitos não atualizou, gente. Eu faço esse destaque aqui, atualizou o número de casos, o número de municípios também atualizou para 225. Lembrando que Porto Alegre ainda está aqui no topo, é a capital do estado, mais de 600 casos. Passo Fundo vem logo em seguida com um pouco mais de 300, depois Lajeado e Bento Gonçalves, cidades importantes, onde tem aí as plantas de produção de proteína animal, os frigoríficos, onde muita gente trabalha com relação a ir produzindo a riqueza do nosso estado e onde teve alguns focos de transmissão da Covid-19. A gente segue falando, agora vamos para a Serra. Lá para a Serra, a transmissão comunitária do novo coronavírus tem assustado as cidades do interior. Já não é de hoje, gente. Há 2 meses que a gente vive essa pandemia. E um funcionário de um frigorífico, acabei de falar nisso agora, lá de Garibaldi, contaminou a esposa que trabalha em um asilo de Farroupilha, cidades vizinhas ali, bem pertinho. E o vírus acabou se alastrando para funcionários e também os idosos, os pacientes dessa mesma casa geriátrica. Acompanhe a reportagem do Guilherme Fadanelli. O surto de coronavírus no asilo acendeu o sinal de alerta em Farroupilha. Ao fazer o mapeamento dos casos, autoridades de saúde descobriram a origem da contaminação. Um morador que trabalha em um frigorífico do município de Garibaldi foi contaminado. Ele trouxe a doença para casa, infectando a companheira, que trabalha na casa geriátrica. Sem saber, ela acabou contaminando outros 5 funcionários e mais 5 idosos. Quando nós investigamos a casa de repouso aqui de Farroupilha, então houve ligação realmente aos casos dos frigoríficos, E a gente identificou esse mapeamento. Nós fizemos um trabalho efetivo, conseguimos conter, Identificamos, isolamos, tratamos com todo acompanhamento médico. Apesar disso, 2 idosos, ambos de 92 anos, que sofriam de outras doenças, acabaram morrendo por complicações causadas pela Covid-19. Em nota, a casa de repouso afirmou que segue todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde e que desde março já havia suspendido as visitas.
Os frigoríficos se tornaram a nova preocupação da Prefeitura de Farroupilha. Os 1.050 funcionários que trabalham nas 5 empresas instaladas no município estão passando por testes rápidos para identificar se há surto da doença nas unidades. Os testes também estão sendo feitos em moradores que trabalham em frigoríficos de municípios vizinhos. Mais de 300 já foram aplicados. Até agora, 50 pessoas deram positivo, entre funcionários e familiares. O governo do estado aposta em novos acordos com as empresas para reduzir o número de empregados em atividade nos frigoríficos. Para alguma redução de produção que permita a análise com todas as providências nas portarias que nós emitimos e nas regras estabelecidas também em uma orientação técnica conjunta do Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde e Ministério da Economia para as normas de operação. E olha, tem um outro assunto que preocupa muito porque fala do nosso futuro, gente. Como é que fica a educação em meio a essa pandemia toda? O anúncio oficial da volta às aulas está sendo ali, ouvi hoje, né, o governador falando, está sendo muito esperado para essa semana ainda. Mas enquanto não há essa divulgação oficial do governo, hoje à tarde, o governador anunciou o programa Pré-ENEM. Quem tem os detalhes vai contar para a gente direitinho essa história, que essa semana está em home office. Está aqui comigo a minha amiga Gabriela Lerina. Boa noite, Gabi. Oi, Chemas. Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Estamos aí esperando, né, o que vem pela frente da educação pública do Rio Grande do Sul. Realmente terá que ter um rigor muito grande, em especial quanto à higiene, né? Logo, logo saberemos os detalhes. O governador, como você prometeu para essa semana, ter mais detalhes. Eu trago, então, informações sobre o Enem, porque é o seguinte, quem está se preparando para essa prova, que é muito difícil, que é um desafio, está, pelo menos, quase meia hora atrasado, se já não está acompanhando. Por quê? Porque as aulas começaram hoje a serem transmitidas pela TVE e também pela internet, pelo portal da Secretaria de Educação, que fica lá no site da Secretaria, muito fácil de encontrar, ou então pelo espaço no YouTube da Secretaria. Também dá para assistir as aulas online. Até o dia 31 de outubro, então, serão 13 matérias que vão ser trabalhadas. Hoje, por exemplo, Chemari, tem aulas de Química, História, Matemática e Português. Serão 4 aulas por noite e o objetivo é reduzir os danos, né, de conteúdo em função da suspensão das aulas por causa de toda essa situação da Covid. As aulas foram suspensas na rede pública aqui no Rio Grande do Sul no dia 19 de março. Então, assim, os alunos podem ter de volta esse conteúdo, porque até agora não houve alteração das provas do Enem. Lembrando que o Enem acontece lá em novembro, no dia 1º e depois no dia 8 de novembro. Então, essa é uma informação muito importante para aqueles alunos que estão no terceiro ano, que estão se preparando para fazer essa prova, que pode acompanhar a partir de agora. Já está acontecendo. Já está acontecendo, a primeira aula inaugural, exatamente. Agora, Gabi, amanhã faz 2 meses de suspensão das atividades na rede pública e além dessa alternativa que tu contou para a gente aí do Pré-ENEM na TVE, tem uma outra boa notícia aqui no nosso estado, Gabi. É verdade, quanto aos números de pessoas que estão com vírus ativo, ou seja, o vírus do coronavírus, a Covid, né, que se transforma em doença. O número vem reduzindo, viu, Chemari? Reduziu pelo menos nessa última semana. Essa é uma notícia muito boa. Claro que nós vamos caminhando aos poucos para boas notícias, né? Vamos aos números atuais, então, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Na segunda-feira, foram 1.784 casos de pacientes com o vírus ativo. Ontem, esse número já chega a 1.417. Isso significa uma redução de 20,6% neste número. Então, aos poucos, esse número está reduzindo. A gente está pedindo que isso só reduza. A gente não sabe o que vem pela frente, né, Chamali? Estamos tomando todos os cuidados e as restrições para isso, mas isso é importante porque acaba diminuindo aquela superlotação nos atendimentos, nos postos de saúde e hospitais, e também pode reduzir o risco de morte. Eu volto com você, meu amigo. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações. Uma boa noite todos juntos, né, gente? Nessa mesma torcida, nessa mesma batida, para que o número de pessoas curadas, enfim, e que também infectadas permaneça ali num nível razoável, né? O número de curados aumente e o número de infectados diminua. São dois extremos.
Agora, o que não é positivo foi o que aconteceu lá na região da Campanha. Uma briga generalizada terminou em morte no centro de Bagé. Foi essa madrugada a cidade, gente, que já foi foco de casos de coronavírus no início, lá em março, por conta dessa pandemia, essa confusão toda. Né? Lembrando que tem toque de recolher lá em Bagé. Voltou a funcionar na cidade justamente para frear, né, a questão do coronavírus. Há imagens assustadoras. Olha aí, uma pancadaria. Isso aí é centro da cidade, é chute, é soco para tudo que é lado. Uma briga que começou por causa de uma ocorrência de trânsito. Uma moto bateu num carro, bem no centro da cidade. E aí, de acordo com a brigada, os tiros foram disparados. De repente, a gente vai ver na sequência, tem alguns tiros ali disparados. E a vítima, tá aí, ó, o áudio dos tiros, é uma imagem forte, um corre-corre no centro da cidade. A vítima, um rapaz de 23 anos, estava bem próximo dessa confusão e um outro homem atirou nele. O caso está sendo investigado pela polícia lá de Bagé. Hoje teve live do prefeito nas redes sociais, o Divaldo Lara, e voltou a enfatizar, destacar especialmente que promover festinhas, aglomeração, tudo que é tipo de junção, como se diz, é crime durante essa pandemia, gente. Durante essa pandemia é crime. A partir de agora, as empresas de venda de 24 horas, né, as lancherias, enfim, estão interditadas pelos próximos 10 dias. Esse é um decreto municipal lá de Bagé. As lancherias, as pizzarias, os restaurantes como um todo podem abrir com atendimento aos clientes na parte interna, né, mas somente até as 10 da noite. Portanto, das 10 da noite até as 6 da manhã do outro dia, toque de recolher em Bagé. 8 horas para tentar frear o avanço dos casos lá em Bagé. Lembrando que lá no início da pandemia, em março, o foco concentrou especialmente na área da saúde. Na área da saúde de Bagé, depois houve as barreiras sanitárias, a prefeitura conseguiu controlar o avanço e agora volta a ter o risco dessa questão da pandemia na principal cidade da região da Campanha. E olha, a JBS, empresa que produz de proteína animal, né, frigoríficos, enfim, vai doar 21 milhões e 700 mil reais ao sistema de saúde aqui do nosso estado. Esse dinheiro vai ser usado para a construção de hospitais, a compra de EPIs, equipamentos de saúde como um todo, cestas básicas e também de higiene e limpeza. 11 cidades gaúchas serão beneficiadas por essa ação da JBS. As doações para o Rio Grande do Sul integram um esforço nacional da empresa no combate à Covid-19. Ao todo, são 400 milhões de reais que vão ser doados a 17 estados brasileiros. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai conhecer a história sobre a pandemia que veio para ficar. Que história é essa de pandemia para endemia? Que hábitos a gente vai ter que incorporar daqui para frente em relação ao coronavírus? A gente volta já já. E o Segunda Edição está de volta ao vivo para todo o nosso estado. Eu começo agora pedindo toda a sua atenção. Atenção para a mobilização para encontrar um menino, gente, de 11 anos, na região norte do estado. A polícia, os bombeiros, lá de Planalto, pequena cidade do norte, fazem buscas para encontrar o Rafael Matheus Vinks, de 11 anos, que desapareceu na manhã da última sexta-feira, dia em que a mãe do menino acordou e encontrou a porta de casa aberta. Nenhum parente dele ou amigo tem notícias do garoto. Hoje a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros realizaram buscas com os cães treinados próximos à residência, mas nenhuma pista do paradeiro do menino foi encontrada. Na última vez em que ele foi visto, usava calça de moletom, camisa do Grêmio e chinelos. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o 190. E olha, o que todo mundo quer saber é uma pergunta que ainda não tem resposta. Quando essa pandemia vai passar? Mas, segundo especialistas, é bom se preparar para uma nova realidade. Acompanhe. Foi tudo muito rápido. Da noite para o dia, o contato ficou virtual. Em poucos dias, máscaras tomaram conta das ruas. Nada de abraços ou apertos de mão. A distância virou regra. E o melhor remédio, a nossa casa. O cuidado com a higiene foi reforçado. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar passou a ser norma de convivência. Vão passar a ser novos costumes, né? E que vão nos proteger um pouco contra isso. É claro que essas mudanças
normalmente são muito graduais, e agora, por causa do coronavírus, nós estamos sendo pressionados a ter essas mudanças um pouco mais drásticas, o que, para a maioria das pessoas, isso é difícil. A Covid-19 é considerada uma pandemia, ou seja, atinge todos os continentes. O surto é o primeiro estágio, um aumento inesperado de pessoas infectadas. Quando os casos aumentam e atingem várias regiões, ocorre então uma epidemia. E se o coronavírus se tornar endêmico, significa que vai se manifestar com regularidade, como o HIV e o sarampo. A gente acaba não vendo aquelas curvas tão faladas sobre o aumento exagerado exponencial da curva. A gente vai ver uma curva estabilizada no que a gente chama de um platô. Enquanto não houver vacina, nós devemos nos acostumar com esse novo normal. Os cuidados e a proteção precisam ser constantes. Hábitos como higienizar com mais frequência as mãos, evitar as aglomerações e usar as máscaras vieram para ficar. Este infectologista lembra ainda que o sarampo possui vacina e já infectou boa parte da população. Mas mesmo assim, a doença voltou a circular. Esses conhecimentos que a nossa população já adquiriu, ela vai ter que incorporar no seu dia a dia, até porque a vacina, por mais rápido que ela seja, ela provavelmente só vai estar testada, funcionando para usar em todo mundo ano que vem ou talvez daqui a 2 anos. E nós vamos nos adaptar, eu tenho certeza disso. Agora, para encerrar o programa, alta de número 100, gente. Eu adoro números redondos. Aconteceu lá no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Tá aí, ó, 2 guerreiras, a dona Maria da Conceição, 50 anos, e a Nair Golo, de 70. Palmas e todo o pensamento positivo para elas. Tomara que isso se repita durante toda a semana. A todos uma ótima noite, até amanhã.